Fala pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Bora filosofar? Tamo junto? Olha só, estamos trabalhando algumas ideias bem interessantes sobre o conceito filosófico de liberdade. Dividi essa aula em três partes. Numa primeira parte, construí a ideia de determinismo e liberdade, a partir de Schopenhauer e Sartre. Nessa segunda parte, estou trabalhando as três dimensões de liberdade com vocês. Na aula anterior, fiz a ideia de liberdade de ação. Hoje eu quero trabalhar com vocês a liberdade de vontade e a liberdade de razão, para depois, no último momento, trabalhar como é que é possível conciliar a teoria e a prática de liberdade, como pensamento e atitude. Nessa aula, então, vamos entender liberdade de vontade e liberdade de razão. E se você quiser fazer esse caminho junto comigo, bora filosofar. Então, se você perdeu a aula anterior, vale a pena você dar uma olhadinha lá. A filosofia, quando ela entende o princípio de liberdade, ela divide a liberdade em três grandes dimensões. A liberdade de ação, que é quando as nossas atitudes livres são condicionadas por algo externo, uma lei, uma regra, um princípio. Agora eu vou trabalhar com vocês a liberdade de vontade e a liberdade de razão. Tá? E aí a gente vai compor todas essas três dimensões da ideia de liberdade. Depois que eu fizer isso, a gente vai ter uma aula onde a gente vai discutir a liberdade como pensamento e prática, a partir de formas de se conduzir a vida dentro desse princípio de liberdade. Hoje, então, te convido a essas duas outras partes de liberdade. Na aula anterior, vale a pena você dar uma olhada se você não acompanhou, fizemos a ideia de liberdade como ação. Nesse sentido, trabalhei com vocês Thomas Hobbes, John Locke, Barão de Montesquieu e Baruch de Spinoza. Nessa aula, eu vou passar por outros pensadores: Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Kant e André Comte Spontville. E aí nós vamos compor toda essa ideia. Vamos para a aula? Então, nessa primeira parte, eu quero discutir com vocês a liberdade de vontade. As pessoas confundem muito e acham que liberdade de vontade é agir de forma deliberada sem nenhum precedente. Eu faço aquilo que eu quero é condição da minha natureza, porque o homem é vontade. Então, liberdade é dar espaço à natureza do homem. Cuidado, porque esse conceito ele se perde no meio do caminho. Porque se eu faço tudo aquilo que é da minha natureza, provavelmente, em algum momento, eu vou ferir algum princípio moral, algum princípio virtuoso. Então, embora eu seja dotado de vontade, nem sempre a liberdade me condiciona a fazer aquilo que a minha vontade estabelece para a minha vida. É claro que eu não estou aqui negando a nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza de vontades. Porém, essa vontade ela não é a única dimensão de nossa natureza. A filosofia nos ensina que o ser humano ele é dotado de três princípios: razão, vontade e livre-arbítrio. A minha natureza é composta de razão, de vontade e livre-arbítrio. Entender a liberdade mera e exclusivamente como vontade é negar as outras dimensões de nossa natureza. É claro, aquilo que eu tenho vontade eu vou fazer, mas será que isso deve ser um ato deliberado? Ponto de partida dessa nossa reflexão. O que é a liberdade de vontade? É quando se quer escolher determinada coisa. Ponto. Isso não significa que será escolhido. Significa que se quer escolher. E é exatamente essa condicionante do verbo que dá o equilíbrio da ação. Querer escolher nem sempre significa meramente, propriamente escolher. A reflexão que se levanta aqui é a seguinte: quando se escolhe, será que essa escolha sempre será uma ação deliberada de nossa vontade? Será que o ponto da minha escolha deve exclusivamente ser de minha vontade? Percebemos que muitas vezes a humanidade comete equívocos, o homem erra, porque entende que a sua natureza é composta exclusivamente por vontades. E aqui eu não estou dizendo que a nossa liberdade não deve ser condicionada pela vontade. Não. Aqui eu estou levantando um ponto de reflexão, onde nós temos que entender o ser humano em toda a sua complexidade, dotado de vontade, de razão e de livre-arbítrio. E o primeiro que vai fazer essa reflexão com a gente é Aristóteles. E quando ele, Aristóteles, vai entender liberdade de vontade, ele parte de duas palavras-chave: justa medida e livre-arbítrio. Essas duas palavras aparecem no livro dele muito legal chamado Ética a Nicômaco. Também aparece na Metafísica, mas ele vai discutir isso melhor no Ética a Nicômaco. E ele vai entender o seguinte:
Quando que uma ação é de fato livre? Primeiro, quando eu encontro uma justa medida na ação. O que é uma justa medida? Justa medida é um equilíbrio entre os extremos. Nem de mais, nem de menos. É um ponto de equilíbrio. Aristóteles, ao se referir à justa medida, ele chama de meio termo entre os opostos. E vejam, para ele, Aristóteles, o homem é dotado de um livre-arbítrio. E o que é livre-arbítrio? De forma livre, arbitrar, ou seja, de forma livre, decidir. E ele entende que essas escolhas, elas são de fato uma escolha livre e virtuosa quando eu encontro um ponto de equilíbrio entre vontade e razão, entre os extremos. Nesse momento, eu tenho uma vontade. Se eu dou espaço somente à minha natureza voluntária, né, ou seja, de vontade, eu corro o risco de errar, eu corro o risco de acertar, eu corro o risco de cometer equívocos, enfim. Agora, se eu encontro uma justa medida, e veja, eu sou livre até para escolher a justa medida. Eu sou livre até para deliberar sobre o ponto de equilíbrio. E como é que eu vou chegar nesse ponto? Aristóteles diz que isso passa por 3 dimensões. Toda escolha necessariamente depende de 3 dimensões. A primeira delas, Aristóteles chama de deliberação. O que é deliberação? Eu vou elencar os meios para aquela ação minha. Eu vou deliberar. Então, beleza. Preciso fazer determinada coisa. Quais são os meios que eu vou usar para realizar aquela ação? Veja, é fruto do meu livre-arbítrio. Eu escolher. Eu preciso fazer um regime. Beleza. Primeira ação dentro dessa minha escolha livre de fazer o regime é a deliberação. O que devo fazer? Bom, devo eliminar determinados tipos de comida, devo fazer uma atividade física, devo escolher um dia da semana que eu seja mais tranquilo e possa comer aquilo que eu quiser. Então, nessa hora, eu estou deliberando. Entendam que tudo isso é para alcançar essa justa medida. Tendo alcançado a justa medida, vou ser livre de acordo com a minha vontade também, não somente. Depois que eu delibero, eu parto para as escolhas. Beleza. Depois que eu deliberei a questão do meu regime, aí eu vou escolher. Bom, posso comer esse prato, eu posso ir fazer um exercício físico essa hora. Quais são os meios que eu vou usar para que aquela deliberação se torne prática? Eu vou parar de comer tudo o dia inteiro. Eu preciso emagrecer. Espera aí, se assim eu proceder, eu vou desenvolver algum distúrbio alimentar, algum problema sério de saúde. Então, a escolha, ela deve ser as formas que eu vou usar para, de forma livre, atingir a justa medida. E depois que eu escolhi, aí eu atinjo aquilo que Aristóteles chama de volição. Volição que nada mais é do que a escolha entre o bem e o mal, que é orientada para aquilo que é bom e é verdadeiro, aquilo que é a metafísica. Então, beleza. Nessa hora eu tive muita vontade de comer um lanche. Mas o que é o bom? O que é o verdadeiro? O que me leva para a escolha adequada? Bom, se eu comer isso hoje, por que não esperar o final de semana? Hoje, por exemplo, quarta-feira. Espera o final de semana, naquele dia que eu escolhi, para que seja o dia que eu possa dar uma extravasada na comida. Hoje eu vou segurar a onda. Porque eu tenho um bem maior lá na frente. E aí chegou no sábado, eu pedi aquele X-tudo que eu queria tanto na quarta-feira. Mas eu queria na quarta e não hoje. Ok. Mas lembra das 3 dimensões que o ser humano é feito: razão, vontade e livre-arbítrio. Esse exemplo de regime de comida se aplica a quaisquer outras coisas, que na visão aristotélica deve ser seguido para que a gente escolha o bem, que seja conduzido para a metafísica, o conhecimento perfeito e verdadeiro. Significa que eu neguei minha vontade? Não. Significa que eu encontrei um equilíbrio entre a razão e a vontade. E quem me deu esse equilíbrio? O livre-arbítrio.
passando por essas três dimensões: a deliberação, a escolha e a volição. Um outro pensador que vai discutir essa questão também de liberdade como vontade é Santo Agostinho. Profundamente influenciado por Platão, traz muito da filosofia medieval traz muito da filosofia clássica na sua literatura, sobretudo na filosofia platônica, e ele vai entender que a liberdade ela parte do livre-arbítrio. Lembra? Livre-arbítrio é a liberdade de arbitrar, de escolher. E ele parte de dois pontos interessantes. Antes de tudo, ao olhar para o ser humano, Agostinho entende que o ser humano é resultado de conflito entre as vontades que estão na nossa natureza. A minha natureza é tomada de vontades. Em todas as dimensões de minha natureza, as vontades estão operando. Estão em conflito. Seja do ponto de vista dos apetites, seja do ponto de vista dos afetos, seja do ponto de vista da natureza humana, sempre as vontades geram conflitos em nós. E como é que eu posso agir de forma livre, utilizando das vontades, sem pecar? Santo Agostinho, ele entende, antes de tudo, que vontade e razão são dispositivos diferentes em nossa natureza. A vontade é uma coisa, a razão é outra, que juntas formam a natureza do ser humano. Mas razão e vontade são diferentes. E ele entende que a todo tempo, razão e vontade podem operar na minha consciência. Liberdade de vontade não é dar voz somente à vontade. Liberdade de vontade é alcançar o equilíbrio entre a vontade e a razão. Porque veja que interessante, a vontade pode conhecer o bem, mas a razão pode rejeitá-lo. Como assim? A minha vontade pode me mostrar aquilo que eu acredito ser o bem para aquele momento. Mas a razão, ela tem essa função de rejeitar aquilo que não é o bem maior. Se você perceber no esquema, eu escrevi bem com B minúsculo. E o lodo rejeitado eu coloquei um L maiúsculo. Por quê? Porque bem com B minúsculo é o bem do momento. O maiúsculo é um bem supremo. Aquilo que me realiza como pessoa. Então, embora eu queira fazer algo pautado pela vontade, eu preciso da razão como instrumento que limita aquela ação para que eu atinja o bem supremo. E isso se dá por meio de um outro dispositivo que Santo Agostinho ensina, chamado espontaneidade da liberdade. Ou seja, eu tenho o poder de determinar a mim mesmo. Eu tenho esse poder. Porque eu sou razão. Um cachorro não tem esse poder, porque ele é dotado de instinto. Ele não tem nem razão nem livre-arbítrio. Ele é só instinto. O homem não. Só que Agostinho entende que mesmo o homem tendo o poder de determinar sobre si, ele nunca saberá o bem supremo se não for a partir da graça de Deus. Então eu vou saber agir de acordo com a minha vontade de uma forma plena a partir da graça de Deus. E Agostinho, ele se inspira num trecho bíblico para chegar a essa conclusão. Há um momento que Paulo, apóstolo, ao escrever à comunidade de Corinto, ele escreve assim: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso tudo, mas eu preciso descobrir aquilo que convém a mim ou aquilo que não convém a mim. Ok? E o último que vai discutir com a gente liberdade de vontade, na mesma linha de Agostinho, é Santo Tomás de Aquino. Para Santo Tomás de Aquino, liberdade é o exercício das virtudes. É o livre exercício das virtudes. E o que são virtudes? Virtudes são aqueles elementos que nós adquirimos com os nossos hábitos. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, chama isso de virtudes cardeais, que são aquelas que são resultados do cotidiano, dos hábitos. E por meio dos hábitos, eu vou encontrando em minha consciência dispositivos que me permitem agir de forma livre ou não. Porque ele entende que a natureza humana possui forças habituais, ou seja, do dia a dia, que nos aproximam da natureza divina. Eu tenho em minha natureza elementos que me aproximam da natureza divina.
E esses elementos, eles são utilizados pela minha razão para que eu proceda bem. A que Santo Tomás de Aquino dá o nome desses elementos? Virtudes. A virtude nada mais é do que a atração do homem para a natureza divina. E a minha liberdade de vontade, ela é suprema quando eu a utilizo pautado nas virtudes. E Santo Tomás de Aquino, ao se referir a isso, ele fala de 4 virtudes fundamentais. Primeiro, a prudência. A prudência que é a capacidade do homem de escolher entre o bem e o mal. E há um momento na Suma Teológica que Tomás de Aquino, ao se referir à prudência, ele diz que a prudência é a mãe de todas as virtudes, porque dela todas as outras se fazem. Então tem que ser prudente. Também tem que usar da justiça, que é uma segunda virtude, que é a prática de dar a cada um que lhe é devido. A temperança, que é o equilíbrio, e a fortaleza, que é a segurança. Segundo Santo Tomás de Aquino, a liberdade, ela será uma liberdade de vontade que me conduz ao bem supremo se ela for conduzida por uma dessas 4 virtudes. Eu sou livre para fazer o que eu quero, mas eu tenho que ser prudente para discernir o bem. Eu sou livre para fazer a minha vontade, mas eu tenho que usar da justiça para não ferir a liberdade do outro. Eu sou livre para fazer o que eu quero, mas eu preciso usar da temperança como um equilíbrio entre os extremos. Eu sou livre para fazer o que eu quero, mas eu preciso usar da fortaleza para ter segurança naquilo que eu escolhi. Se eu usei de uma dessas 4 virtudes, eu alcancei a liberdade de vontade, porque eu fui auxiliado pela graça divina, que Santo Tomás de Aquino chama de natureza divina. Tá? Então, no primeiro momento, vídeo anterior, trabalhamos a liberdade como ação. Agora, nesse segundo momento, estamos trabalhando a liberdade como vontade. E, por último, a liberdade de razão, onde a nossa razão vai limitar as nossas ações. E eu vou usar 2 filósofos para a gente compreender isso. O primeiro deles é Kant. E Kant ele parte da ideia de que toda ação ela é precedida pela razão. O homem age porque pensa. O indivíduo sempre vai pensar antes de agir, porque é da nossa natureza o pensamento. Aquela desculpa que muitas vezes nós usamos de que, putz, foi sem querer, eu não sabia, eu fiz sem pensar. Kant vai dizer, não. O que faltou a você foi usar de uma forma adequada a razão como condicionante para a sua ação. E ele, Kant, entende que por meio da razão, nós, de forma livre, podemos agir de 2 formas. A primeira ele chama de máximas. As máximas, que são ações subjetivas, são ações empíricas, são ações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, que muitas vezes condicionam a nossa ação. Por exemplo, eu tenho por hábito rezar antes de dar aula. Isso é uma máxima. Isso está presente no meu cotidiano. A minha liberdade sempre vai ser limitada pela razão que formou na minha consciência os valores cristãos, por exemplo. Mas é mim. As máximas são aquelas ações que, pela razão, nós agimos, que fazem parte do nosso dia a dia e que muitas vezes determinam as nossas ações livres ou limitam as nossas ações livres. Ou então por meio das leis. As leis que são ações objetivas, que são ações do campo da moral. E a liberdade ela aparece quando o indivíduo entende que, seja pelas máximas, sejam pelas leis, a razão vai condicionar a nossa ação. Depois, se você quiser dar uma aprofundada nessa ideia de Kant, lá no Bora Filosofar, eu tenho uma aula inteira sobre Kant, a partir do livro que ele tira essa ideia, que é o Metafísica dos Costumes. Quer aprofundar nessa tese? Dá uma olhada depois lá no canal. Chama a playlist História da Filosofia, aula de Kant. Você vai olhar, você vai achar lá
Você vai entender isso. Então, seja pelas máximas, seja pelas leis, a razão condiciona a minha ação. Então, a minha liberdade, ela está sempre submetida à razão. Ela nunca é um instrumento da vontade. Essa é a grande diferença do Kant com os anteriores. Porque os anteriores buscaram o quê? Um equilíbrio entre razão e vontade. Aristóteles, Agostinho, Tomás de Aquino. Kant está falando, não existe vontade. O que existe é aquilo que deve ser feito. O que eu tenho que fazer? Aquilo que é o certo. Aquilo que está no campo da moral. E é a minha razão que vai me condicionar isso. É a minha razão que vai mostrar para mim o que de fato deve ser feito. E um outro cara que vai trabalhar nessa mesma linha do Kant, entendendo que a nossa liberdade ela está sempre sujeita à nossa razão, é o André Comte-Spontville, um francês nascido em 1952, vivo ainda, e que ele vai ter uma ideia muito interessante sobre isso. Olha que ponto de partida interessante que ele faz. Ele entende que a razão, ela em algum momento, ela vai tirar nossa possibilidade de escolha. Porque quando eu me deparo com aquilo que é o certo, eu não tenho como escolher outra coisa senão o certo. Não há possibilidade de escolha diante da verdade. Insisto, um cachorro não tem essa dimensão. O cachorro ele vai se guiar pelo seu próprio instinto, o homem não. Então, uma vez que o homem se descobre racional, é de sua natureza sempre escolher o que é o certo. E a razão vai ser isso. Quantas vezes a gente está diante de uma situação errada ou com a vontade de fazer algo que é errado, mas vem a consciência, o discernimento, chame você como quiser, que te mostra que aquilo é errado e você acaba fazendo certo. Para o Spontville, por que os tiranos, por exemplo, não gostam da verdade? Porque se eu gostar da verdade, eu obrigatoriamente vou segui-la. E os tiranos, eles têm um apreço por si próprio, por aquilo que eles acreditam. À medida que o homem descobre um apreço pela verdade, ele vai sempre escolher o que é certo. A verdade vai ser sempre o norte de suas escolhas. Não a vontade, não o desejo, não o apetite, mas aquilo que é o certo. Segundo o Spontville, a liberdade de razão tira o ser humano do seu particularismo, porque eu descubro que eu não posso fazer aquilo que eu quero. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Será? Para ele, não. Porque para ele, à medida que eu ganho um apreço pela verdade, isso acaba exigindo de mim um conhecimento universal. De fazer aquela moral universal que o Kant dizia, eu vou assumir para minha vida. E de alguma maneira, o que vai acontecer comigo? Eu posso até escolher ignorar a verdade, mas eu não posso escolher mudar a verdade. A verdade é aquela. A verdade é aquilo que a razão me mostra. Uma vez que eu me aceito como um animal racional, o que eu vou fazer? Eu vou escolher sempre a verdade. Pessoal, então construímos as 3 dimensões de liberdade. No vídeo anterior, liberdade de ação. Nesse vídeo, liberdade de razão e de vontade. Só para vocês entenderem a construção dessa playlist, num primeiro momento eu discuti a ideia de determinismo e de liberdade. Em determinismo entendemos Schopenhauer, em liberdade entendemos Sartre. Depois disso, passamos pelas 3 dimensões de liberdade. Liberdade de ação, liberdade de vontade, liberdade de razão. Próximo vídeo, para fechar essa sequência de aulas, eu vou discutir a ideia de liberdade como pensamento e atitude. Como é que eu pego tudo isso e coloco em prática? Espero você nessa aula, ficou bem bacana. Bora filosofar?